A paz do Senhor, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. É muito bom nós podermos falar a uma parte seleta da igreja. Vocês têm que entender que vocês fazem parte de uma parte seleta da igreja. Não são todos que gostam de ouvir sobre adoração, sobre louvor. Os congressos de louvor e de adoração, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, são congressos muito buscados. São congressos caros. Pode baixar a voz do microfone. Já vou abrir a voz aqui, vai ficar difícil. Né? São congressos muito buscados e caros. Não porque o assunto é caro, mas porque, infelizmente, os cantores e adoradores são caros. Então, todas as vezes que se vai fazer um congresso de adoração, o preço é caro. E fica difícil para as pessoas aprenderem profundamente sobre adoração e sobre louvor, porque é caro. Se eu for chamar hoje os grandes adoradores para louvar a Deus, você já pensou quanto seria uma entrada aqui? A não ser que você tivesse dinheiro para pagar do bolso, para trazer nomes que foram ditos aqui hoje como exemplo de adoração. A gente sabe que eles são exemplo de adoração, mas por outro lado eles são caros. Então eles não são exemplo de adoração. E quando nós paramos diante de determinadas situações, nós vamos ver que para adorar bem, eu preciso de bons instrumentos. E um bom instrumento é caro. Agora, não, mas nós somos caros. Que preço que foi pago por nós? Meu Deus, nós somos caros demais, velho. Né? Mas o problema é que um bom microfone é caro. Um bom retorno é caro, tudo é caro. Então, como é que eu vou fazer um congresso de adoração barato? Não dá para fazer, velho. Porque a essência da adoração e do louvor é errada. Eu não vou pregar hoje que nós estamos errados. Nós é que vamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos começar de novo então. Porque se nós não entendermos essa veracidade, essa verdade, essa essência, nós vamos continuar na mesmice. Porque Deus, ele teve um medo. Eu não sei se é fácil dizer que Deus teve medo, mas Deus teve. Qual era o medo? Rasgar o véu. O grande problema da igreja de hoje é que o véu foi rasgado. E o problema do adorador é ter pressa de passar do lado de cá para o lado de lá do véu. Porque enquanto o véu não tinha sido rasgado, somente o sacerdote podia entrar. E todo mundo se colocava na devida posição, porque sabia que se entrasse do outro lado do véu, morria. E hoje nós sabemos que o verdadeiro adorador é aquele que não vê mais o véu rasgado e entra na presença de Deus. Mas este é o grande problema hoje, essa facilidade que se tem, entre aspas, de se chegar do outro lado do véu. E Deus sabia que o dia que o véu fosse rasgado, a semântica do louvor, aquilo que estava por detrás, poderia ser conturbadamente confundido. E o melhor, Satanás também sabia disso. O meu maior problema não é impedir que os falsos adoradores subam aqui, mas é impedir que quem está embaixo se confunda com os falsos adoradores. O problema não é nós bloquearmos o altar, porque isso poderia ser feito.
Algumas igrejas chegam ao ponto de dizer que louvor tem que ficar do lado de baixo do altar, com medo do trabalhar de Satanás em corromper o louvor. Mas a grande conotação não é essa. A grande conotação é que o véu foi rasgado. E eu quero trazer uma leitura para que nós venhamos a pensar um pouco nisso que eu vou ler aqui. Porque se eu fosse perguntar para vocês qual é o texto que eu vou pregar hoje, muitos iriam lá para o livro de Salmos, com certeza. Muitos iriam, talvez, para Levítico, para Êxodo, para Deuteronômio. Muitos iriam lá para Mateus ou para João, como já foi dito aqui, inclusive. Mas eu quero trazer um texto reflexivo que me foi dado enquanto esta jovem, me permita chamar de jovem, embora sendo casada, mas é uma jovem adoradora. Foi nesse momento que você estava adorando que Deus me deu o texto. Então eu preparei um esboço. Talvez eu use alguma coisa dele, mas o texto que vai ser pregado aqui me foi dado numa adoração que foi feita aqui hoje. Eu quero que você abra no livro de Hebreus, capítulo de número 13, por favor. Hebreus, capítulo de número 13. E vocês vão ver o que é adoração. Se você tem por costume colocar-se de pé para a leitura da palavra de Deus, eu já estou de pé. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ao verso 7. Tem algum lugar que eu consigo comprar um que nem você assim para andar comigo tocando? Tá difícil hoje, viu? Tá difícil. Tá difícil. Hebreus 13, verso 7. Tantos quantos acharam, digam glória a Jesus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com alimentos, que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, esses animais eram queimados fora do arraial. Preste atenção agora. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, sofreu fora do arraial, fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora da porta, levando conosco a sua vergonha, o seu opróbrio. Porque não temos aqui cidade permanente, mas nós buscamos uma cidade que é vindoura. Pois ele, Cristo, por ele, Cristo, para ele, Cristo, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E o que mais agrada? Obedecei aos vossos guias. O que mais Deus se agrada? Sejam submissos aos vossos guias. Por quê? Porque eles velam pelas suas almas,
como quem há de prestar contas delas, e vão mesmo prestar conta, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Orai por nós, para que estamos persuadidos de que temos boa consciência, sendo desejosos de em tudo portar-nos corretamente. E com instância vos exorto a que também o façais, para que eu, mais depressa, possa vos ser restituído. Amém? Você está feliz? Sente-se aí um pouquinho. Vamos conversar sobre esse texto. Eu acho que a essência desse texto é o tal do sacrifício. E que a gente fala de boca cheia, tanto cheia assim, sacrifício e louvor. Mal sabe alguns do que estão falando. Eu preguei uma mensagem ontem numa cidadezinha que o ponto de referência da cidade que me deram para chegar na cidade era esse. Quando você estiver passando na pista, tem um poste. É verdade. Não, é verdade. Agora que você vai pegar o teclado, você vai jogar fora agora. E em cima do poste tem um jipe. Estou falando para você, falei para você. Em cima do poste tem um jipe. Eu falei, meu Deus, que referência é essa, Jesus? Eu não vou olhar para a estrada, vou ter que olhar para cima. E o pior de tudo, irmão, é que tem um poste que tem um jipe em cima mesmo na cidade. Isso aqui é o pior de tudo. E às vezes são situações assim que nos fazem olhar para cima. São situações assim porque um poste normal nunca vai fazer a gente olhar para cima. Porque a gente espera que o poste faça a parte dele em transmitir energia e jogar luz para baixo. Então nós não precisamos olhar para cima do poste, porque o poste com certeza vai fazer o seu bom trabalho lá. E a mensagem que eu fui pregar nessa cidade ontem falava sobre o final das coisas. E eu não sei por que cargas d'água Deus me levou até aquele lugar, mas quando eu cheguei lá eu entendi por quê. Porque tem pessoas confundindo o fim com aquilo que não é o fim. E se nós temos tempo ainda, antes do fim, de corrigir os nossos comportamentos, eu creio que é explícito de Deus, através do Espírito Santo, que nós venhamos a nos demover, sair da atual posição para uma posição melhor qualificada diante dele. Isso nunca irá acontecer se não houver em nós um reconhecimento abrasivo. Abrasivo que eu falo é contundente. Um reconhecimento que assaz poderá nos levar até a questionar as nossas lideranças que nos ensinaram os caminhos e que porventura foram errados. Eu não estou querendo que você faça um envelopamento daquilo que foi ensinado a você, mas eu quero que você simplesmente haja nesta noite como uma pessoa que está propensa a mudar, se for necessário. Uma pessoa que não vai endurecer se aquilo que for falado a você ultrapassar limites do seu entendimento. Guarde aquilo que chegar e peça a Deus para revelar se é verdade ou não, porque a Bíblia diz que existe 2, 3, 5 ou 1000 tipos de evangelho, mas somente um é verdade. E que se qualquer um desses 99 mil, milhões ou 1 bilhão for pregado, ele é anátema perto daquele que é verdade. Então veja que sinuca de bico Deus nos colocou. Porque nós precisamos acreditar na nossa liderança, obedecer à nossa liderança. E vocês devem conhecer muitas lideranças que pregaram mentiras e que levaram pessoas para o inferno às vezes, através de ensinos fraudulentos e que não levam a lugar nenhum. O escritor aos Hebreus, que acreditamos ser o apóstolo Paulo, principalmente porque ele é dono de alguns tiques do grego que nenhum outro escritor ou pregador tinha, e por isso acredita-se ser ele o dono desta epístola.
escrevendo agora para os judeus. Judeus que ele, um dia ao conversar com Pedro, resolveu dizer para Pedro: prega então você para os judeus e deixa os gentios comigo. E ele resistiu na cara de Pedro dizendo: escuta, você precisa descer do muro. Você precisa dizer para os judeus a verdade, porque quando você prega para gentil, você se faz como gentil. Quando você prega para judeu, você se faz como judeu. Você precisa descer do muro e resolver aquilo que você decidir. Se você disser que vai para um lado, eu vou para o outro, porque não dá para a gente caminhar junto. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: existem situações que nós precisamos dizer a verdade, mas também existem situações que a verdade vai precisar ser dita para nós. Isso. Então, você é dono da verdade, sim, se você estiver embasado na Bíblia. Então você é dono da verdade, mas nem sempre nós estamos embasados na Bíblia nos nossos comportamentos de caráter. Então vai chegar dia que você vai ter que ficar calado e vai ter que ouvir alguém dizer a verdade para você. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Então entenda, pelo amor de Deus, eu não vim aqui como carrasco, eu vim aqui como pregador da palavra. Agora a palavra, ela só açoita aquele que precisa ouvir a verdade. Então, se coisas forem ditas aqui hoje e que te machuquem, entenda que é um solapar de amor de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aqui diz assim que nós temos um Cristo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele será. E isso mostra a idoneidade em dor, a idoneidade em sofrimento, a idoneidade em glória e a idoneidade em humildade de Cristo. Cristo é o mesmo quando era verbo, Cristo é o mesmo quando encarnou, Cristo é o mesmo glorificado e Cristo é o mesmo quando estava recebendo as chicotadas. Ele não mudou na sua essência. E essa é uma das maiores adorações que um cristão pode dar a Deus. Um dos maiores sacrifícios de louvor que um homem pode dar para Deus, uma mulher pode dar para Deus, é essa equivalência na atitude. Aquela equivalência de quando você está bem, glória a Deus, quando você apanha, glória a Deus, quando você não tem, glória a Deus. É isso que o pastor acabou de dizer aqui. Se eu tenho glória a Deus, se eu não tenho glória a Deus, se a obra cresce, glória a Deus, se eu não cresço, glória a Deus. E se é coroa de espinho, glória a Deus, se eternamente será uma coroa de glória, glória a Deus. Se hoje eu apanho, sou chicoteado, glória a Deus. Mas se hoje Deus resolve se calar comigo, glória a Deus também. Se eu não tenho a oportunidade, glória a Deus. Se o meu instrumento não tocou, glória a Deus. Se o som da igreja arrepiou, glória a Deus. Se o sonoplasta não foi bem, glória a Deus. Se o pastor não está bem, glória a Deus. Se a esposa do pastor não está bem, glória a Deus. Se eu estou doente, glória a Deus. E Cristo quer dizer isso por nós, porque o sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele tinha pessoas lá fora que não estavam bem, mas glória a Deus. E ele representava pessoas que estavam bem, que não estavam bem, pessoas que estavam com lepra, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam com AIDS. Embora ele estivesse plenamente limpo dos seus pecados pela imposição de mãos na cabeça de um bode expiatório, mas ele não queria saber. Ele não queria saber quem era que ele representava, mas ele queria saber quem é que estava prestes a recebê-lo. O meu problema é que às vezes eu estou representando a insígnia de uma igreja, eu estou representando a insígnia da minha credencial, mas não é quem você representa, é quem está te recebendo. Esse é o problema. Não é aquele que está sobre a minha cabedal, é sobre o meu cabedal de inteligência, mas é aquele que eu estou representando e que vai me receber. Deus é aquele que é representado, é aquele que recebe, é aquele que coordena, é aquele que envia. E se eu não entender isso, eu não conseguirei adorá-lo. A minha adoração perfeita vai ser quando eu estiver lá, quando eu estiver aqui. Quando eu não estiver aqui,
eu tenho que ser o mesmo. Aí eu vou adorar. Por que é que Deus chega para o sacerdote e diz: você também tem problemas? E por que é que Deus pede para o sacerdote fazer isso diante do povo? Por que é que Deus não fez uma salinha para que o sacerdote colocasse a mão na cabeça do bode expiatório, para que ninguém visse que ele tinha problema, para que ninguém visse que ele também necessitava de expiação, para que ninguém visse que ele era uma pessoa falível ou factível como as outras pessoas? Por que que Deus resolveu amarrar uma corda na cintura do sacerdote? Para que, se aquele cabra mentisse na hora da expiação, ele fosse fulminado em cima do Santo dos Santos. E que ele tinha que fazer os movimentos para que as 9 sinetas da orla do seu vestido, que são os 9 dons do Espírito Santo, estivessem balançando durante todo o tempo. Era Deus dizendo que a igreja hoje era movimentada em todo o tempo. É Deus dizendo que a igreja hoje, ela não está debaixo de uma atuação artística, mas são os dons do Espírito Santo que estão comovendo e se movimentando ao redor daquele que vai prestar a adoração e prestar o louvor a Deus. Mas eu não posso me esquecer que em todo tempo tem uma corda amarrada na minha cintura. Esta corda é o elo de ligação do Espírito Santo. Não sou eu que vou, é o Espírito Santo que conduz. Eu não posso ir na minha velocidade, é o Espírito Santo que segura. Eu não posso ir para trás da arca, é o Espírito Santo que segura. Eu não posso fazer a atividade lá primeiro e depois aqui. A corda segura. Se eu não for plenamente controlado pelo Espírito Santo, o meu louvor, a minha adoração é falsa. Falsa. Não existe letras decoradas. Existem letras que fluem, como rios de águas vivas. Eu vi uma vez em Guarulhos, num ginásio chamado Tomeuzão. Eu louvava hinos do irmão Márcio Nascimento antigamente. E um dia eu fui chamado para louvar um hino do Matos. Nesse dia que o Matos ia louvar lá no Tomeuzão. E eu vi durante a apresentação do Márcio Nascimento ali, que num determinado momento, ele parou a apresentação. Ele disse para o tecladista: sai daí. O tecladista saiu. Ele sentou lá. E ele começou a tocar. E ele foi tocando, e toda a banda ficou olhando para ele. Todo mundo percebeu atônito e assustado que aquilo que estava sendo tocado não fazia parte do repertório. Alguma coisa estava acontecendo de errado naquilo que estava tudo pronto para ser apresentado. Alguma intervenção estava acontecendo ali naquele lugar. Alguma pessoa diferente entrou no repertório. E como é bom quando o Espírito Santo tem lugar para dizer aquilo que ele quer dizer. Naquele momento eu olhava, eu estava em cima do altar sentado. Quem estava do meu lado era Álvaro Tito. O Álvaro Tito me cutucou e disse assim para mim: Gilson. Eu disse: oi, Álvaro. Ele disse: o Espírito Santo subiu no altar. Eu conheço Matos. Ouve só o que vai sair dos lábios desse homem. E ele começou a tocar uma música que ninguém conhecia, uma letra que ninguém conhecia.
conhecia acordes que ninguém conhecia. A boca começou a tremer, os olhos começaram a chorar. Deus começou a dar uma letra para ele de um hino, e ele começou a falar aquilo, a escrever aquilo. Mas ele não estava escrevendo com caneta, ele estava escrevendo aquilo no coração de Deus. Pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo. A glória de Deus invadiu o Tomeuzão. Almas começaram a correr para frente sem apelo. O apelo não tinha sido feito, mas ele começou a louvar aquilo. Ele estava dizendo: amigo, ouça agora neste hino o que vou dizer. Jesus é o único amigo e quer salvar você. E ele começou a dizer isso constantemente. Foi nesse dia que esse hino foi escrito. Eu estava lá. Como é bom quando nós somos canais, quando nós somos fluência, quando nós somos simplesmente canetas que escrevem a vontade plena do Espírito Santo. Quando nós não somos copiadores, quando nós não somos meros levadores de bandeja do sangue, mas quando nós somos emergidos no sangue. Você não é mais aquele que anuncia, você é o anúncio da palavra de Deus e do Evangelho. Você não precisa ouvir pregadores pregarem, não. A sua vida vai pregar o Evangelho a partir de hoje. Então eu busco adoradores que me adoram em espírito e em verdade. O Espírito mora em nós e a verdade somos nós. A verdade explícita da palavra de Deus viva em mim e em você. Entenda. Aqui diz: temos um altar. E como eu louvo a Deus, porque tudo aquilo que Deus quer falar, eu vou pegando um pedaço do culto. Sabe como é que se construiu um altar? Você sabe? Com pedras. E você sabe que tipo de pedras eram essas? Se deu calor, que não vai estar ficando. Ai, se lascaram na barra. Presta atenção. Você sabe como é que se fazia altar? Deus dizia assim: pegue pedras virgens, que não tenham sido tocadas por nenhum tipo de instrumento, por nenhum tipo de ferramenta, e somem essas pedras e levantem o altar. Você sabe o que Deus quer dizer com isso? O que Ele queria dizer para o homem com isso? Não é qualquer pedra que, se unindo a outra, levantará um lugar aonde eu serei louvado. Quando Elias chega no topo do monte, ele não encontrou 12 pedras, como alguns pregadores dizem. Ele encontrou centenas ou milhares de pedras. Eu vou perguntar isso para Elias o dia que eu ver ele lá na glória. Quantas pedras tinha naquela bexiga daquele monte lá, meu irmão? Mas o melhor de tudo é que se construir um altar não é fácil. E aqui está dizendo que nós temos um altar. Você não é vários altares, você é um altar. Você faz parte de um altar. Há um único Deus. Instrumento de homem nenhum pode tocar em nós, mas nós nos encaixamos perfeitamente um no outro. E esse altar para Deus é levantado. Esse altar se chama igreja. Aí lá em cima Elias vai e começa a levantar o altar. Então Elias pega uma pedra, posiciona a pedra, observa, começa.
Olha. E ele procura outra. Você está entendendo? Pega outra. E ele vem para cá. E ele... Não é essa. Ele vai. E os baalitas, os adoradores de Baal, observando. O que esse cara está fazendo? Isso aí é adoração? Isso aí é tocar em Deus? Isso aí faz parte do processo? Nós não fizemos nada disso. E hoje em dia ninguém mais faz nada disso. Ninguém mais precisa se encaixar. Ninguém mais precisa, como já foi dito aqui, ser lapidado pela palavra. Não, é cada um do jeito que está. Vai chegando assim mesmo. Tocava na boate ontem, batizou nas águas, está pronto. O instrumento vem de casa, não sei aonde está sendo usado. Glória a Deus por isso. Deus está mandando uma guitarra nova para a igreja. Ontem a guitarra estava tocando na boate, hoje já está ungida, está tocando no altar. São pedras que não se encaixam, os microfones não se encaixam, as vozes não se encaixam, nada se encaixa mais. Mas aqui está dizendo que esse altar não tem direito de comer aos que não servem. Se não serve, não come. Se não come é porque não tem comida. E se não tem comida é porque não tem altar. Primeiro é o altar, depois a comida, depois é que Deus vai mandar quem vai comer. Deus não manda quem vai comer primeiro, depois a comida e depois o altar. Não, tem uma ordem. Primeiro é o altar, depois é a comida e depois é quem vai comer. Tem ordem isso. Primeiro é altar, primeiro é lapidação, primeiro é encaixe. Primeiro tem que ser levantado para Deus, para depois Ele descer a palavra, Ele descer o alimento, Ele descer a substância, Ele descer o futuro, para que depois eu e você venhamos a chegar. Hoje é diferente. Hoje não precisa da palavra. Hoje não precisa do altar. Afinal de contas, aonde houver, Deus está ali. Aonde houver, ao redor do meu nome, ali eu estarei. O altar é o nome dele. Tudo aquilo que for colocado em cima do nome dele é alimento. Tudo aquilo que for feito em cima do nome dele é eterno. Tudo aquilo que for feito em cima do nome dele prosperará. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: o segredo é o nome dele. Você sabe o que quer dizer a palavra louvar? Com certeza já veio logo na cabeça das pessoas: adorar. Não. A palavra louvar literalmente quer dizer, sabe o que? Você vai espantar. Barulho. 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 Elogiar, enaltecer, gabar, aprovar, bendizer, aplaudir. Tudo isso vem do hebraico halal. E é justamente de halal que vem a palavra aleluia. Halal, eluia. Quer dizer
Yahalaya quer dizer aplaudir, louvar, elogiar a Yahvé. Isso é que quer dizer louvar. Lá em Esdras, no capítulo 3, veja só o que diz. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor. Então nós vemos instrumentos, pessoas, vestimentas e alicerce. Sem alicerce não tem louvor. Quando os alicerces foram lançados, não poderia louvar antes do alicerce? Ache em algum lugar que alguém louvou sem alicerce. Tinha que ter alicerce. Sem alicerce não se louva. Aqui está dizendo, 2 Samuel, Davi e toda a casa de Israel se alegravam. Onde é que está o louvor? Alegria. Louvor é alegria. Agora, como é que o louvor pode ser um sacrifício? Porque a Bíblia diz sacrifício de louvor. E se alegria é sacrifício, então quer dizer que no momento de tristeza eu posso dar para Deus um perfeito? Aleluia. Mas para acontecer isso eu preciso fazer um sacrifício. Um dos maiores sacrifícios de louvor da Bíblia foi através de uma ordem. Jesus estava entrando em Naim, a mãe do filho que tinha morrido ia saindo de Naim. Jesus acabava de ter feito um milagre. O povo que vinha atrás de Jesus, todo mundo louvando a Deus por causa do milagre, da alegria. Mas o povo que saía de Naim, as carpideiras iam na frente chorando, pagas para poder chorar. Isso não é sacrifício, está sendo pago para poder chorar. Hoje tem igrejas que para ter louvor eu preciso pagar. Eu preciso pagar músico, eu preciso pagar levita, eu preciso pagar instrumentista, eu preciso pagar sonoplasta, eu preciso pagar. Se não pagar, não tem. O nome disso é carpideira e carpideiro. Essas pessoas serem separadas para o ministério do louvor é uma coisa. Só que primeiro tem que vir o sacrifício. Se não tiver sacrifício, não tem separação. Cristo só foi separado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, depois do sacrifício. Ele, para ser separado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele deixou a sua glória, humilhou-se encarnando num corpo carnal e pecaminoso, trouxe sobre si a iniquidade de toda a humanidade, de alfa a ômega, morreu na cruz, sangrou, foi envergonhado, para depois ser separado. Então veja qual é a história de uma separação. Ninguém deixa um trabalho secular depois de abrir um trabalho numa garagem e somar os dízimos e as ofertas que estão entrando e dizer, já está cobrindo aquilo que eu ganhava, já posso abrir igreja. O nome disso não é separação. O nome disso é ostentação. Aqui está dizendo que esse sacrifício de louvor foi aquele que Jesus exigiu da mãe que tinha perdido o filho. Jesus passa, toca no esquife e vai até a mulher. Esse esquife estava numa distância de pelo menos 40 metros da mãe que chorava lá atrás, das carpideiras que choravam lá atrás. Não estava tudo perto, é 40 metros, a distância mínima, para que as pessoas do féretro, do coreto do féretro, não se contaminassem com o morto que estava no esquife. Então Jesus vai, passa, toca no esquife e vai embora.
A mulher talvez não tenha visto que Jesus tocou no esquife. Talvez aquela mulher não conhecesse Jesus. Não existe possibilidade de afirmarmos que aquela mulher conhecesse Jesus. A Bíblia não diz. Então aquela pessoa que ia passando e passou ao lado do esquife, para aquela mulher, porque ele tinha se contaminado. Então talvez ela até resistisse de Jesus chegar perto dela. Jesus chega no meio de 10 ou 12 mulheres, todas vestidas de preto, burcas pretas na cabeça, lenços passando na frente do rosto, só os olhos do lado de fora, todas chorando. Jesus sabia, oh meu Deus, qual era a única mulher dali que podia oferecer a ele um perfeito sacrifício de louvor. Ele sabia quem era. Então já vou dizer para você, quando você sobe aqui, Jesus sabe quem é. Então pode esgoelar, pode fazer o que quiser. Ele sabe quem é. Ele sabe quem está por detrás da burca. Ele sabe. E ele então chega para aquela mulher e diz assim: pare de chorar. Essa é a exigência de um perfeito sacrifício de louvor. Jesus não disse: pare de chorar, já ressuscitei o menino. Jesus chegou para ele e falou assim: do jeito que você está, para de louvar. Não, mas eu não posso parar de louvar, eu sou o levita principal da igreja. Se eu não louvar, como é que vai ficar o louvor? Jesus está exigindo um perfeito sacrifício de louvor de você. Qual? Cala a boca. Não louva hoje. Não toca hoje. Chegue na igreja hoje e só chore. Uma exigência. E a Bíblia diz: obedecei aos vossos guias. Você quer dar um perfeito sacrifício de louvor? Obedeça. Porque obedecer é o quê? É o quê? Não fale do quê? É o quê? É melhor, pronto. Acabou. Porque você tem que justificar. O do que sacrificar é justificativa. Você tem que afirmar: obedecer é. Acabou a conversa. Porque você dizendo sacrificar, você vai dizer para a pessoa: porque se você não obedecer, você vai ver. Você vai ter que sacrificar o melhor, você vai perder o melhor. E Jesus não é assim, gente. A verdade é a seguinte: obedecer é. Acabou, pronto. Você quer o pior ou você quer o melhor? O que você quer? Você quer o melhor, então é obedecer. Acabou, obedecer. É por isso que aqui está dizendo: obedeça aos seus guias. Porque obedecer é. Pronto. Você não quer provar o. Você quer provar o quê? Então faça o quê? Obedecer. E o que é o melhor? Obedecer. Se eu obedecer, então eu vou provar porque obedecer é Pronto. Então Jesus chega para aquela mulher e dá uma ordem para ela: para de chorar. A lágrima que ia cair do olho, puxou o freio e falou: não posso cair mais. Porque a mulher podia não conhecer Jesus, mas a lágrima conhecia ele. Jesus abençoa quem não obedece. Por que Jesus não ressuscitou o menino a hora que ele passou? Porque tudo aquilo que Deus vai fazer por nós, Ele precisa ver em nós primeiro o quê? Obediência.
Deus não abençoa desobediente. Diga isso, por favor, de boca cheia. Cuidado para não cuspir no irmão. Diga de boca cheia. Deus não abençoa desobediente. Eu conheço desobediente abençoado. Você está enganado. Está enganado. Você conhece desobediente que está colhendo o fruto do suor do seu trabalho. Você não conhece desobediente abençoado. Tá? Você conhece desobediente que tem carnê de 70 prestação de carro zero para pagar. Você conhece desobediente que mora em casa própria com 30 anos de prestação para pagar. Isso não é benção, não. Tá? Você conhece desobediente que tem um casamento abençoado porque já deixou 10 mulheres para trás. Isso não é obediência. Então, por favor, por que é que Jesus não ressuscitou aquele moleque quando ele passou? Porque ele precisava ver quem era a mãe. Quero ver se ela precisa dele mesmo. Porque aquela mulher estava chorando por um único motivo. Viúva, o único arrimo de família e respeito dos judeus estava sobre a vida do menino. Se esse menino morreu, acabou para ela. Então Jesus vai até ela. Não foi em nenhuma das carpideiras. Jesus não vai naquele que precisa salário da igreja. Jesus não vai naquele que precisa favores da igreja. Jesus vai naquele que quer adorá-lo. Adorá-lo. É nesse que Jesus vai. É por isso que Deus está dizendo: eu busco. Não é que busca porque está em falta, como muita gente diz. Não. Não. Ele busca, quem busca é porque quer trazer para perto. O que Deus quer perto dele são pessoas verdadeiras. Pessoas que sacrificam. Pessoas que se entregam. Pessoas não que se vendem, mas que se rendem na presença dele. É isso que ele quer perto dele. Não, estou que ela mandar a vácia. Então ele vai na mulher e diz: pare de chorar. Ela poderia ser mal educada e diz: parar de chorar. Eu não sou carpinteira não, rapaz. Eu perdi meu filho. Eu vou viver envergonhada a minha vida toda. Aquela mulher não abriu a boca. Você sabe o que aconteceu com ela? Ela parou de chorar. Glória a Deus. Oh, Jesus. E Jesus, voltando no esquife, disse: menino. Como é que ele sabia que era menino? Se estava todo enrolado, feito uma múmia. O que quer dizer isso? Jesus sabe muito bem o que é que você precisa. Ele conhece a tua necessidade. Tua necessidade tem nome, tua necessidade tem sexo, talvez. Tua necessidade tem endereço. Tua necessidade tem valor financeiro. Jesus não vai te entregar primeiro, ele vai passar, vai tocar na tua necessidade e vai trazer vida para ela. Mas ele não vai chegar com ela e entregar nas tuas mãos, não. Ele vai te dar uma ordem. Ele quer ver a tua obediência. Ele quer ver a tua subserviência. Ele quer ver o início do verso que diz: obedeça aquilo que te manda fazer. Seja obediente. Obedecer é melhor. Obedecer é fruto daquele que serve verdadeiramente a Deus. Nós sabemos que Deus é o que manda. Nós sabemos que quem obedece somos nós. Nós sabemos que quando nós mandávamos, nós chegamos a uma vida pecaminosa, um poço sem fundo, um poço, um charco de lama, de lodo, que nós não poderíamos sair de lá. Pés amarrados, mãos amarradas, coroa de espinho na cabeça. Essa era a nossa posição. Mas a nossa obediência, depois do terceiro dia, gerou em Cristo a ressurreição que nos espera. Hoje nós estamos aqui como fudus, como zumbis aqui nessa terra, mas um dia esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Esse corpo pecaminoso será revestido de santidade, e nunca mais o diabo terá condição de nos acusar. Obedeça, obedeça, obedeça.
O sacrifício de louvor brota dos lábios obedientes de quem serve a Deus incondicionalmente. Menino, eu te digo, levanta-te. Isso significa que aquele menino já estava vivo. Porque senão Jesus estaria infringindo uma lei de Deus chamada necromancia, que é o falar com mortos. Quando Jesus passou e tocou no esquife, o menino recebeu vida. E o melhor de tudo, esse milagre, o maior milagre, gente. O maior milagre não é um morto levantar. O maior milagre é o morto receber vida e esperar a ordem para levantar. Jesus vai, morre, ressuscita, né? Ressuscitou, Jesus ressuscitou, que benção. Mas o problema é que quando ele morreu, as sepulturas, pastor, se abriram. Um terremoto sacudiu a terra, a tampa da sepultura se abriram. Os calços que seguravam as pedras redondas das portas da sepultura saíram do lugar e as pedras abriram. A Bíblia diz, queridos, que os mortos ressuscitaram. Mas esse não é o grande milagre. O grande milagre é eles ficarem 3 dias vivos dentro da sepultura, esperando a primícia dos mortos sair de dentro da sepultura. Porque Cristo foi a primícia dos mortos. Ele é que tinha que ressuscitar primeiro, para depois eles saírem. Você sabe o que é adoração? É esperar Jesus passar na frente. É esperar Jesus ser a primícia. A minha adoração tem que fluir, mas a minha voz não pode chegar primeiro do que a voz de Jesus. O meu nome não pode aparecer primeiro do que o nome de Jesus. Mesmo que eu tenha que ficar calado 3 dias dentro da minha sepultura, eu só posso sair de lá quando ele disser: aquele que quiser vir após mim. Você tem que ir depois dele. Adorador não chega para anunciá-lo. Adorador chega para dizer: ele já chegou. O adorador não vem para a igreja para cantar dizendo: Jesus vem aí. O adorador já entra na porta dizendo: que bom que o Senhor já chegou. Que bom que o Senhor já está aqui. Agora eu posso dizer com qualidade: agora o Senhor é a primícia desse culto. Isso é adoração. Jovem, agora já ficou claro. Se eu pudesse escrever o evangelho, eu ia escrever isso aí. Mas como eu não sou bexiga nenhuma, então eu só faço a conjectura. Jovem, agora que eu já passei, já toquei, já ordenei para o sistema endócrino da tua mãe paralisar. Agora eu já estou aqui do teu lado e está todo mundo me olhando. Agora pode levantar. Aí o moleque levanta. Do mesmo jeito que Lázaro, mais um grande milagre acontece. Como é que uma pessoa toda amarrada consegue levantar sozinho do lugar onde ele está? O moleque vai e levanta.
tirando as faixas, Jesus o pega. Não é que Jesus o levou, Jesus o pegou. Então era criança pequena. Jesus o pegou e entregou na mão da mãe. As carpideiras, perdemos o emprego. O que isso quer dizer com isso? Toda vez que um adorador adora a Deus, tudo quanto é carpideira perde o emprego. Todo mundo que está chorando falsamente é revelado. Todo mundo que está... Por quê? Porque o verdadeiro adorador, eu observei, tinha duas meninas dançando aqui, não tinha? Uma delas fez um gesto de adoração inesperado aqui. Essa menina veio, se jogou no chão, botou a mão no meio da cabeça e ficou, o senhor viu? Ficou toda encolhida aqui. Jesus disse assim para mim: só estou fazendo isso para você saber o que é que eu quero que você fale aqui hoje. Ela não tinha motivo para fazer aquilo, não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo louvado, mas de repente ela virou um caramujo. Virou um caramujo, a cabeça quase entrou no meio da perna. Aí o Senhor falou comigo assim: quando eles me adorarem assim, então eles verão o que é ser obediente. A mulher então pega o filho no colo, e a Bíblia diz que não houveram palavras. O silêncio tomou conta daquela mulher. Ela não sabia se ela olhava para o filho, ela não sabia se ela olhava para Cristo. Isso é a essência da adoração. É quando você se sente galardoado por aquilo que fez. E você não sabe se olha para aquilo que você recebeu, ou você não sabe se olha para Cristo. Como hoje nós não podemos olhar para Cristo, nós então observamos a revelação de Cristo naquilo que Ele nos dá. Então nós reputamos a Ele toda a glória. Foi isso que aquela profetisa fez quando pegou Cristo nas mãos. Você já viu alguém, rapaz, reputar a Deus toda a glória assim? Senhor, agora pode me matar, porque eu já vi aquele que havia de vir. Meu Deus, não existe coisa melhor do que a gente saber reconhecer. Estou vendo ali uma senhora com uma criança no colo. É aquela mãe que sente a dor de parto. As veias do pescoço incham. Uma dor extremamente terrível, sendo invadida pelas mãos dos médicos, sendo rasgada na sua genitália, sangue. E de repente toda aquela dor é trocada por um sorriso. Porque o fruto daquilo que Deus está entregando chega nas mãos. E você olha para a criança e não tem outra coisa a dizer a não ser obrigado. Como dizer obrigado por uma dor? Como dizer obrigado pelo sofrimento? Como dizer obrigado pela rasgadura da genitália? Como dizer? É um sacrifício de louvor. É isso que nós deveríamos reputar quando subíssemos sobre um altar. Nós louvamos porque estamos felizes. Louvamos porque arrumamos um emprego. Louvamos porque temos casa. Vamos comer uma pizza quando saímos daqui. Vamos ao McDonald's. Vamos festejar. Eu quero ver você louvar na dor, porque Ele mesmo disse: Pai, não lhes impute pecado. Você sabe o que Ele estava dizendo? Eu estou feliz com o que eu estou passando. Deixa eles continuarem, porque aquilo que me espera é mais glorioso do que o que eu estou passando. Esse é o sacrifício de louvor.
Rebicando e rebado séria. Mando se mandar a lácia. Não existe como reputar isso diante de Deus. Se eu me pinto, se eu me visto, se eu me adorno, se eu ensaio, para quem é que eu estou fazendo isso? Agora, quando eu sofro, eu me rasgo. Quando eu estou chorando e o ranho escorre pelo nariz. Quando a pintura mancha na cara. Esses são os melhores momentos de adoração que nós temos. É quando as suas mãos não conseguem vir ao nariz e limpar o nariz, porque parece que elas estão pregadas no teto da igreja. Eu não consigo limpar as lágrimas porque as mãos estão pregadas no teto. Não dá para baixar a mão. Eu quero me arrumar. A blusa está desconcertada, a calça está caindo, mas que se lasque tudo. O que importa é o que ele está vendo. Ele não está vendo nada disso. Ele está vendo meu coração. Ele está vendo que o meu sofrimento está sendo coberto pela glória que está se revelando em mim. Ele me encheu porque eu sou obediente. Ele me encheu porque eu sou feliz em meio à dor, em meio ao sofrimento. A grande adoração do mar não foi Miriam ter andado naquele último momento tocando o tamborim. Não, a grande adoração estava em Moisés, que ao chegar do outro lado levantou as suas mãos aos céus. Nenhum israelita entendeu. Moisés foi, um canta, o outro dança, mas um levanta as mãos. Quem será que Deus vai receber? Louve a Deus de qualquer forma, mentira. Louve a Deus dançando, sensualmente não. Louve a Deus tocando instrumentos, fazendo como The Purple, não. Não, eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso puxar evidência para os acordes que eu dou, porque eu sou, porque eu faço, ou o volume alto, não pode. Eu preciso sumir. Eu preciso derreter. Já foi dito aqui, para que Ele, por Ele, para Ele. Um dia Deus pediu isso para mim. Um dia Deus pediu isso para mim, amados. E eu não entendi. E como Deus me amava, Ele me levou até uma situação. E essa situação que Deus me levou, ou eu obedecia, ou eu obedecia. E tem pessoas aqui que Deus está te levando a esta situação. Ou você obedece, ou você obedece. Não vai ter saída. É ou obedece, ou obedece. E o Senhor falou no meu ouvido assim: é a última oportunidade que eu te dou. Ou você me obedece, ou você morre agora. Você lá sabe o que é ouvir Deus falar isso para você? Deixa eu dar um conselho para você. Não chega nesse momento não. Chega não. Sacrifica antes. Foram 3 paradas cardíacas. De uma, eu endureci e disse não. O coração do homem, querido, tem gente que deixa Deus por causa do coração. Tem pessoas aqui que já oraram assim: se o Senhor não me der, eu paro. Se Ele não te amar, Ele vai te dar, só para ver você arrebentar a fuça.
Ele dá. Aí você vai dizer, tá vendo Deus? Aí, ó. É? Agora, se ele te amar, ele diz, morre salvo. Mas eu não dou. Eu não dou. E tem gente aqui reclamando com Deus porque Deus não dá. Eu vou dizer uma coisa para você, ele não dá porque ele sabe que quando der, você vai reclamar porque ele deu. É melhor ficar sozinha. Estou dando sexo. É melhor ficar sozinha do que receber essa porcaria que você está pedindo para Deus. Deus disse para mim, não quer? Fui. Jesus, eu quero. Ah, então tá bom. Então. Nunca mais se ouviu falar dessa mulher e nunca mais se ouviu falar desse menino. Sabe o nome disso? Perfeita adoração. E quanta gente não ganha dinheiro hoje com o que Deus fez na vida dele? Fizeram um levantamento besta. 80% dos DVDs evangélicos são testemunhos daquilo que Deus fez a respeito da vida daquela pessoa. E a partir daí ela ganha dinheiro com aquilo. Nunca mais se ouviu falar dessa mulher e desse menino. E quantos pais hoje ganham dinheiro com a instrumentalidade que Deus usa o filho? Foram perguntar para o pai daquele paralítico lá do tanque de Betesda. Teu filho era paralítico mesmo? Quem foi que curou ele? Olha o que o pai falou. Vai lá e pergunta para ele. Não tem nada a ver com isso. É com ele lá. É com ele. Perfeita adoração. Se alguém tiver que falar alguma coisa sobre o Jesus que salvou a tua vida, essa pessoa é você que tem que falar. Mais ninguém. A esposa não pode sobreviver com o testemunho do marido. O marido não deve se prevalecer com o testemunho da mulher. Quem tem que ter testemunho é você. Termino com uma paródiazinha. Presta atenção nisso, viu? Vamos fazer aqui uma semântica entre louvor e adoração. Vou dizer para você o que é o louvor e vou dizer para você o que é a adoração. E aí você vai conseguir separar os dois. Louvor. Motivado na alma. Motivado aonde? Por um impulso que eu tenho, não de dar algo para Deus, mas de receber dele algo. Oi? Isso é louvor. Eu sou impulsionado a manifestar alguma coisa para Deus. Porque eu preciso receber, pastor, dele alguma coisa. Agora, nessa mesma situação, o que é adoração? Adoração é um impulso que é dado na minha alma por algo que eu quero dar ao Senhor. O louvor é porque você quer receber. E a adoração é porque você quer. Nenhum filho pede um presente para o pai com a cabeça no meio das pernas. Ele olha bem nos olhos do pai, abre o braço e diz: pai, me dá. E o rosto é um rosto
holocausto singelo, puro, simples, dizendo assim: Pai, tudo aquilo que eu ofereci para ti até agora, se for da tua vontade, me dá. Mas olha, se o Senhor não me der, eu vou continuar sendo teu filho e o Senhor vai continuar sendo meu pai. Não tem jeito, está na certidão do nascimento. Agora, como nós somos desobedientes, como nós somos pecadores, quando um filho quer dar um presente para o pai e sabe que o pai está tiririca da vida com ele porque ele é pecador, ele fez o que não fez, então ele vai e se ajoelha na presença do papai: recebe isso aqui, eu estou dando para o Senhor. O nome disso é adoração. Então não tem como adorar de face erguida, porque no fundo nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é. A outra coisa é louvor. Ele pode ser comunitário. Mas a adoração sou eu e ele. Comunitário. Mas a adoração, filho, eu não quero nem saber o que você está fazendo do meu lado. E não me atrapalha, porque o meu negócio é com ele. Sai pra lá. Você está entendendo? Diga um amém, irmãos. O louvor, eu louvo a Deus pelo que Ele fez. Olha só que lindo. Louvar a Deus pelo que Ele fez é uma coisa maravilhosa. A gente pode chamar e se confunde às vezes com o tal do agradecimento. Mas a adoração, gente, Ele não precisa fazer. A adoração é pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Poderia ficar aqui a noite toda, não dá. O louvor, como eu já disse aqui, é uma expressão de vida. Mas a adoração, gente, é um estilo de vida. É um estilo que você escolhe. Eu sei que lá está. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Esse é um estilo. É um estilo que você escolhe. É um estilo. Que estilo você está vestido hoje, adorador? Não estou entendendo. É porque todo lugar que eu for, o olho dele está em cima de mim. Que estilo que você está escolhendo hoje para pregar, adorador? Por quê? Porque não sou eu que falo, é Ele que fala por mim. E aí eu digo: adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem
e te adorar, Senhor. Aleluia! Dá uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Glória a Deus, amém? Quem recebeu essa palavra aí no coração, amém? Nós temos material lá, né, do apóstolo, tem material, amém? Aí depois vocês dão uma... o que tem lá? Tem livros, o que é?